Entonces, por esto que yo no sé, ¿podemos empezar? ¿Cómo estamos? Sim, podemos, a professora já está aí. Ok. Bien, entonces empecemos a grabar. Ah, ¿ya está grabando? Sim, Ah, ok. Bien, entonces bienvenidos. Ya estamos aquí en nuestra penúltima, ¿no? No, tenemos en noviembre, entonces octubre. Entonces, estamos aquí en la sesión virtual sobre indización de documentos. Nosotros siempre empezamos esta sesión mostrando dónde acceder a toda esta documentación de la capacitación. ¿Está bien? Bien, entonces, como ustedes ven aquí, yo estoy en el portal de Lilacs, donde ustedes van a acceder el sobre y pinchar aquí en la opción sesiones virtuales Lilacs. Y van a ver esta opción aquí, este volante con las fechas, ¿no? De las sesiones virtuales sobre indización de documentos que pinchamos y vemos toda la documentación y todo el contenido que ya fue desarrollado en este año, incluso con las grabaciones para que ustedes puedan revisar todos los contenidos. Entonces, empezamos el año hablando sobre el DEX y las actualizaciones del DEX Mesh, el uso para la indización. ¿Cómo es el proceso de indización? Como ustedes ven aquí, tuvimos siempre invitados muy especiales. Tuvimos Luciana aquí de Bireme, Nisbeth Jiménez de Venezuela, que es de la red de indizadores. Aquí en la tercera sesión tuvimos el tema de lectura técnica y análisis del contenido, que fue facilitado por Aldana del Hospital Italiano, también miembro de la red de indizadores. La cuarta sesión fue sobre los descriptores primarios, que fue presentado por Gianni Vicente y Juan Machuca de Chile. La quinta sesión, descriptores secundarios, que fue presentado por Leonardo. Y llegamos a la sesión de hoy. Todos estos facilitadores que ustedes ven ahí son miembros de la red de indizadores Lilacs, ¿está bien? Y hacemos todo un trabajo con ellos para el desarrollo del contenido, la creación de las diapositivas. Entonces, todo eso que ustedes ven aquí en estas capacitaciones es resultado del trabajo de esta red. Bien, entonces para el día de hoy vamos a hablar sobre los calificadores y vamos a tener como facilitadora la profesora Cibele Araújo dos Santos, que es brasileña, profesora aquí de la Universidad de São Paulo, del curso de bibliotecología y también miembro de la red de indizadores. Profesora Cibele, te paso la palabra. Buenas tardes a todos, todas. Es muy bueno poder estar acá para hablar con ustedes sobre los calificadores de la metodología Lilacs. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Todavía no vemos, pero Sí, aguardando. creo que ahora vai empezar. Sí, ya está. ¿Sí? Entonces, voy a hablar hoy sobre los calificadores. Os objetivos da classe são apresentar a definição e função dos qualificadores e também orientar a leitura técnica para identificação de los aspectos de los temas discutidos em el documento, porque os calificadores tratam de los aspectos. Orientar sobre a assignação e associação de los calificadores com descritores primários e secundários, porque os calificadores fazem uma combinação com os descritores para que seja possível mais especificidade. E também falar um pouco sobre suas coordenações. Há coordenações específicas de los calificadores para a indização de los documentos em la metodologia Lilacs. Plan de classe que temos, hablar de la introdução, definição e função de los calificadores, hacer um exemplo de leitura e identificação,
hablar sobre el uso de los calificadores, los tipos que existen, las notas, calificadores permitidos e jerarquias. Também a asignação e hablar sobre os calificadores mais usados e as coordenações mais comuns. Vamos fazer um quiz e também vamos a platicar um pouquinho. Quando os calificadores da área de saúde tratam de assuntos, quando os documentos tratam de assuntos muito específicos, e isto é muito comum em la área de la saúde, é importante combinar os descritores DEX com os términos que representam os aspectos de cada descritor selecionado, porque isto é efetivamente tratado em el documento. Pergunta que faço a todos: que aspecto de esse descritor em el autor está descrevendo ou discutindo? Esta é a pergunta que muitas vezes temos que fazer ao documento, à leitura que estamos fazendo. Então, em este exemplo que temos acá, as neoplasias encefálicas, o documento descreve sobre isto. E temos que pensar quais são os aspectos que estão sendo discutidos. Estão falando sobre diagnóstico, sobre epidemiologia, sobre complicações, ou com uma leitura mais específica, podemos observar que em el documento está falando do diagnóstico das neoplasias encefálicas. Então, a representação para os qualificadores é esta combinação que estão vendo em la diapositiva. Como definição, podemos dizer que calificadores são os términos que agregam a los descritores DEX. Então, se os qualificadores são combinados, não existem, né? Sim, qualificadores usados sim, um descritor, são agregados, então, com o objetivo de definir diferentes aspectos e conceitos discutidos por el autor sobre el assunto em el documento. É importante lembrar que el conceito necessita ser discutido em el documento. Por exemplo, se falamos de la patologia do cerebro, vamos indicar cerebropatologia. Lembrando a vocês que há 78 calificadores disponíveis para fazer a combinação com os descritores. E que, então, o descritor com o calificador corresponde a uma coordenação também. Qual é a função? A função de usar um calificador é oferecer mais especificidade em la representação do conteúdo do documento, tanto em la análise, quando hacemos la leitura técnica e la asignação do descritor combinado com o qualificador, como em la recuperação. Esta é a maior vantagem de se utilizar os qualificadores, porque permitem que vamos ter uma recuperação bem mais específica. Desta maneira, o investigador vai encontrar exatamente a informação que necessita. Em um exemplo
para pensar como hacemos a leitura e identificação de los qualificadores. Se temos um artículo que habla sobre a epidemiologia del dengue em la idade pediátrica em Guantánamo, podemos pensar que o assunto principal, quando vamos fazer toda a leitura das principais partes do documento para assinar os descritores e qualificadores, podemos já entender que o assunto tratado, o principal assunto tratado é dengue, e que se trata da epidemiologia da dengue com a combinação descritor calificador, dengue, epidemiologia. Como vamos comprovar que estamos falando de um estudo epidemiológico? Em la introdução e objetivo, por exemplo, temos acá que é uma epidemia, então, se é uma palavra que indica a possibilidade de um estudo epidemiológico. Também temos uma população que está sendo estudada em um local, em um período. Então, se temos vários indícios, através da leitura do documento, que ele trata de epidemiologia e que é qualificador, será usado como qualificador. Também temos acá a indicação em los resultados da distribuição da enfermidade. Quando temos a distribuição, é também um indicativo em la leitura documental de que estamos falando de epidemiologia e que é uma epidemiologia de doença, de enfermidade. Então, como qualificador. Acá, quando vemos em el descritor, podemos ver todos os qualificadores que são permitidos para cada um dos descritores de LDEX. É uma questão de lógica, porque são os qualificadores têm significados que de certa forma combinam, fazem parte dos conceitos que envolvem aquele descritor. Então, se quando temos um descritor de doença, há vários qualificadores que, vamos dizer, se combinam, são permitidos para estes descritores. Lembrar também que em LDEX existem as notas de alcance que trazem o escopo do documento, o assunto do descritor, e assim também existem também as notas de indicação. É sempre necessário mirar as notas e mirar o manual de indicação, porque existem lá informações, detalhes, exemplos que às vezes não estão em LDEX. É uma complementação importante. Ao final das diapositivas, temos as referências com os enlaces para acesso aos manuais em português e espanhol. Calificadores têm também términos alternativos, sim? Existem términos que são indicados como alternativos, que muitas vezes nos dão também pistas se usamos ou não aquele qualificador, como em el caso do qualificador epidemiologia, frequência, incidência, morbidade, ocorrência, vigilância, e estes também, como termos alternativos, aparecem em la pesquisa de recuperação. Isto é uma das grandes vantagens de se utilizar
um vocabulário controlado, como LTEX, em LILEX, outras bases. Em la nota de alcance, em nota de indização deste calificador especificamente, existem também indicações fortes sobre o uso, como eu he dito, a distribuição. A distribuição é uma palavra que fortemente indica o uso do calificador epidemiologia como características da enfermidade, encuestas, áreas geográficas em que ocorreram e as populações envolvidas. Quanto a las instruções para asignação, temos que analisar os calificadores permitidos a los descriptores elegidos. Hacemos las leituras, elegemos os descriptores, então vemos os calificadores permitidos. É importante elegir sempre o calificador mais específico possível. Então, temos aí um exemplo do calificador, da hierarquia, de estadística e números, dados numéricos, e se o documento habla de de estes assuntos mais específicos, vamos elegir o calificador mais específico. Um documento que habla sobre mortalidade, vamos assignar mortalidade, não estatística. Também é importante sempre chequear a hierarquia de los calificadores, porque, como ha visto, os calificadores também têm hierarquia. A hierarquia de los calificadores. Então, como vamos ver isto? Sim, em el DEX há uma aba sobre visão hierárquica. Então, quando vamos a isto, vemos que há a possibilidade de mirar os descritores, a hierarquia de los descritores e a hierarquia de los calificadores. E quando vamos a los calificadores, teremos toda a hierarquia, todos os calificadores e suas hierarquias. Acá temos a hierarquia, é uma pantalla que mostra todas as hierarquias de los calificadores organizadas, e nesta outra pantalla teremos a surpresa de que muitos calificadores pertencem a duas hierarquias diferentes. Então, quando estamos trabalhando com aquele calificador, temos que olhar em mais de uma hierarquia para verificar a assignação correta. Existem também calificadores sem hierarquia, sim? Como classificação, educação, efeitos de los fármacos, efeitos de la radiação, ética, história, instrumentação, lesões, métodos, patogenicidade, políticas, psicologia, veterinária. Lembrando que o calificador políticas é exclusivo do DEX-MESH. Aí também uns descritores e qualificadores que são idênticos, sim? Como é o caso de classificação, diagnóstico, dietoterapia, economia, educação e toda esta lista que está em la pantalla. Tem que observar as notas de alcance, as indicações de indização que existem em DEX-MESH e também é possível mirar em el manual de indização. Lembrando que, em muitos dos casos, os descritores
que são idênticos a calificadores, como descritores, se referem a uma área de conhecimento, como, por exemplo, para hacer a distinção de epidemiologia como descritor e como qualificador, teremos que olhar uma nota que existe em DexMesh que nos orienta como indizar. Especialidade solamente. Lá é descritor. Epidemiologia é especialidade solamente. Prefira é calificador epidemiologia com as enfermedades. Então, se temos o estudo da epidemiologia em las universidades brasileiras. Como descritores primários, temos epidemiologia, então, se é descritor, porque é uma especialidade, combinado com o calificador educação. Temos universidade e depois temos descritores secundários Brasil. É sempre muito bueno olhar a nota de indização em estes casos. Há também calificadores que são quase idênticos a descritores. Quando são descritores, normalmente estarão em la categoria de especialidade, pero é importante observar como estão as notas em el manual de indização. Alguns calificadores são assemelhados com descritores primários e descritores secundários se um documento discute 3 aspectos de um mesmo descritor, se recomenda assinhar um qualificador como primário por descritor, quando é o aspecto mais discutido. Então, se temos descritor, os 3 calificadores, e elegemos qual é o aspecto mais discutido como primário, e os outros 2 aspectos serão indizados como calificadores ligados a descritores secundários. Existe acá também uma regra de 3. Que temos em la regra de 3? Para qualquer documento em el que um descritor requiera o uso de mais de 3 calificadores, se deve utilizar a hierarquia de calificadores para encontrar um aspecto mais completo e reduzir o número de calificadores. Então, vamos à hierarquia para elegir qual qualificador é mais adequado. Temos um documento que habla sobre tratamento farmacológico, dietoterapia, prevenção e controle e reabilitação da COVID-19. Neste caso, como todos os assuntos tratados que seriam calificador estão em la hierarquia de terapia, vamos indizar como descritor primário, COVID-19, terapia. Agora, vamos fazer um quiz e para isto vou passar a palavra para Sueli. Gracias, profesora. Bien, ustedes ven ahí en su pantalla la pregunta que vamos a utilizar aquí en el quiz. Entonces, solicitamos a ustedes entonces que indiquen cuál es el cualificador correcto que nosotros debemos adoptar, asignar al descriptor dolor en la región lumbar. ¿Cómo es que nosotros vamos a definir cuál es el calificador? Entonces, tenemos aquí un ejemplo de una
de un enunciado temático. Tratamiento medicamentoso de la dolor en la región lumbar. Entonces, ¿cuál es el aspecto de la dolor en la región lumbar que nosotros estamos tratando? Ahora yo pido a Laís que ponga aí para nosotros, que lance a pergunta que deve aparecer para ustedes aí. Déjame ver se já aparece. Ustedes estão vendo aqui? La pregunta, Laís, tú puedes lanzarla. Ahí está. Entonces, para ustedes que están utilizando el Teams en el formato desktop, ya aparece ahí para ustedes una caja donde ustedes pueden contestar a la pregunta. ¿Cuál es el calificador que se debe añadir al descriptor dolor en la región lumbar? Y ahí escriben aquí en esta caja. Para los que están utilizando el Teams en el navegador, aparece en el chat la pregunta. No sé hablar esto en inglés, ¿está bien? A poll was activated. Entonces, pincha ahí en Vote in Slido. Cuando ustedes pinchan en este enlace que está aquí de Vote in Slido, va a aparecer en un navegador para ustedes la pregunta que ustedes deben contestar. Y ahí, cuando pinchen ahí, digiten cuál es el calificador que ustedes van a incluir. Parece que hasta el momento no hay respuestas. Yo voy a aguardar, no voy a mostrar para ustedes lo que yo estoy digitando. Entonces, ¿quedó claro cómo hacer ahí? Laís también ha incluido en el chat cuál es el enlace para contestar a esta pregunta. Hasta el momento no veo ninguna respuesta. Yo voy a enviar una aquí. ¿Alguien ve la respuesta? Está aparecendo para mim. Ah, creo Para que no vocês aparece não para mí, es aparece? porque yo no he... Ah, ok, es porque yo no he votado. Déjame votar también. Ahora sí, también veo. Pueden votar ahí, por favor. Ay, obrigada, Ana Carolina, da Gilson. Sí, ahora veo que está, es que yo no había votado. Ahora, ahora sí, ustedes están viendo ahí. ¿Cuál es el calificador que se debe añadir, asignar para el descriptor dolor de la región lumbar? Ustedes ven ahí, hay personas que han escrito aquí diagnóstico por imagen, región lumbar, lesiones, tratamiento farmacológico, terapia, hay un número aquí, tratamento farmacológico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el calificador? Quimioterapia. Quimioterapia es la forma antigua, ¿no? De tratamiento farmacológico. Entonces está correcto. Ya he hablado. Lumbalgia, TR debe ser tratamento farmacológico, no sé qué es TR. Medicamentoso. Yo voy a compartir mi pantalla para que... Ah, María Teresa ha contestado como quimioterapia. Yo voy a cambiar la página que yo estoy compartiendo con ustedes para que puedan... Pero yo voy a dejar un poco más para que ustedes puedan ver ahí. Solo un segundo. Pueden continuar a votar, no sé cuánto, 37 personas votaron, la mayoría ha contestado como tratamiento farmacológico o tratamento farmacológico, que es en portugués, quimioterapia. Hay también rehabilitación. Yo estoy aquí con el término digitado, dolor en la región lumbar,
Y como es un descriptor, he elegido aquí la opción cualquier término y ahí hago la búsqueda, ¿verdad? Cuando hago la búsqueda, la nota de alcance habla sobre la definición del descriptor y la nota de indización habla sobre cómo debemos utilizar este descriptor en la indización. Y aquí está toda la lista de los calificadores permitidos para este descriptor. Como nosotros sabemos cuál es el calificador permitido o elegido? Leyendo, ¿verdad? Leyendo el enunciado temático, que es tratamiento medicamentoso de la dolor en la región lumbar. Si leemos aquí esta lista que está aquí presente, ustedes van a ver que hay sí un calificador permitido, que es tratamento farmacológico. Si pinchamos en tratamento farmacológico, vemos el descriptor, perdón, vemos el registro del calificador aquí. Es un descriptor, pero solamente utilizado como calificador. Que es usado cuando? Usado con enfermedades. Aquí está, creo que se ve mejor ahora, ¿verdad? Usado com enfermedades para o seu tratamento com fármacos, produtos químicos e antibióticos. E que é que nós hemos visto aqui em nosso enunciado temático? Tratamento medicamentoso. Então, la definição, la nota de alcance deste calificador nos diz que se utiliza para tratamento com fármacos. Então, a resposta correta é dolor de la región lumbar con el calificador tratamiento farmacológico. ¿Está bien? Si ustedes ven, hay aquí algunos términos alternativos que también nos ayudan a ver que si estamos utilizando, adoptando correctamente el calificador, porque hay aquí términos alternativos, terapia medicamentosa, hay tratamento con medicamentos, que es justamente lo que se hizo, que se dice aquí en este enunciado temático, que es tratamiento medicamentoso. Entonces, felicitaciones, la mayoría de las personas que contestaron aquí las respuestas, contestaron correctamente a la pregunta que nosotros hicimos. Es esto. Muchas gracias y ahora vuelvo la palabra a profesora Cibele. Gracias. Entonces, muchas gracias, Sueli. Foi muito bueno e também tivemos uma boa resposta de los participantes. Vou volver a compartilhar minha apresentação. Sí. Y si puedes también, Cibele, abrir tu cámara nuevamente, porque creo que ha cerrado para que yo pudiera hacer la interacción. Está aberta. Está abierto, entonces yo que no veo, pero si está abierto, entonces ok. Estão vendo? Por ahora no veo la presentación, las diapositivas. Mónica nos dijo que no se ve a profesora Cibele. Vou encerrar e abrir. Sí, la tela está en negro también, la tela que tú estabas compartiendo con nosotros. Sim. ¿Puedes intentar nuevamente compartir la pantalla para ver? Sim. Ok. Gracias, colegas, por nos contestar aquí. Las personas no te ven y también no ven la pantalla. Pero quedamos atentos aquí, aguardando. Intenta compartilhar primeiro a pantalla, por favor, professora. Creio que agora. Não está. No. ¿Tú quieres que yo continúe a proyectar la presentación para que tú puedas seguir? Sim, estão me vendo? No, todavía no vemos, no te vemos también. Querem que eu saia e vuelva para Podemos intentar? intentar, sí.
Sim, sim. Solo un minuto más, colegas, para que podamos ver la profesora y también la pantalla compartida. Hay un perro ahí, profesora. Solo un minuto más, aguardando la profesora. Había una pregunta, en cuanto la profesora no vuelve, había una pregunta aquí de... algunos comentarios, ¿no? Déjame ver aquí. Había una pregunta de Elisene sobre qué era la nota de alcance. La nota de alcance es la definición del descriptor. Entonces, ¿cómo es que nosotros utilizamos el descriptor? De acuerdo con la definición. Y la definición está en la nota de alcance. Creo que tal vez si vemos aquí en el descriptor, déjame volver aquí al... Si vemos aquí en el descriptor, aquí está, la nota de alcance es la definición. Déjame ver si en portugués está como definición. Está como nota de escopo. No sé si para ti es mejor para comprender el significado. Elisene, si puedes, te pido ahí que conteste para nosotros. Ahora vemos la profesora nuevamente. Entonces, la nota de alcance indica cómo y cuándo usar. ¿Quién comentó? ¡Ay, Graciela! Graciela también nos ha contestado aquí la pregunta de Licenes. La nota de alcance indica cómo y cuándo usar y no el calificador. Es importante leerla para elegir el calificador correcto. Bien, entonces, la definición del significado del descriptor. Esto es lo que hay dentro de la nota de alcance, ¿está bien? Profesora, ¿tú quieres intentar compartir nuevamente? Ya te vemos ahí el video, ¿no? Ya vemos. Sí, voy a intentar. Ok, estoy leyendo aquí el chat para ver si hay otras dudas enquanto tú compartes con nosotros. Déjame ver aqui, biblioteca, é Rosaline, né? Como a questão era acerca de qualificador, não coloquei o descritor. Está correto, Rosaline. La questão era sobre calificador mesmo. Listo, ahora tenemos, profesora, ya tenemos su imagen aquí en el video y también tu pantalla compartida. Dale. Entonces, hablando de las coordinaciones, de los calificadores, existen coordinaciones que são muito comuns, né? Há que nem sempre ser aplicável, porque é preciso que o assunto, o tema, esteja tratado em el documento, discutido em el documento. Em el caso de enfermedades, quando é conhecido que a enfermedade A causa a enfermedade B, temos complicações, os calificadores complicações e etiologia. A enfermidade que causa as complicações e a enfermidade que recebe, né, que é a etiologia. Quando as enfermidades são associadas, mas não existe uma causa e efeito. Então, temos duas vezes o qualificador complicações com enfermidades, com as enfermidades específicas. Sempre ver as notas, index e as sugestões do manual. Existem várias coordenações que são comuns, estão em el manual. Coloquei apenas uma parte acá
em la diapositiva. Vou falar apenas um pouco de las mais sencillas, como é o caso de enfermedade com patologia, órgão-patologia. Se hacemos um estudo da estrutura celular de um órgão que estamos pensando para uma enfermidade, podemos usar esta combinação. Podemos usar também a combinação de órgão-cirurgia e enfermidade-cirurgia, também órgano-metabolismo, a droga, o fármaco, metabolismo. Então, há todas estas indicações em el manual. E vamos falar também de alguns qualificadores que são mais usados, pero, como he dito, são 78, então temos muito que ver em el manual. El caso de el calificador terapia, quando miramos lá na nota de alcance, temos a seguinte informação, que é usado em enfermidades para documentos sobre intervenções terapêuticas, que são muitas: cirurgia, transplante, dietoterapia, são várias intervenções possíveis. Então, vamos usar terapia quando não é documento se refere ao general, pero se o documento está falando de um tema específico que está em la hierarquia, devemos optar por utilizar o termo mais específico. E vamos utilizar terapia também quando o documento trata de las múltiples terapias. Cirurgia, que é um descritor específico da terapia, da hierarquia de terapia. A nota de alcance nos diz que é usado para procedimentos quirúrgicos em órgãos, tecidos ou regiões em el tratamento de enfermedades. Inclui cirurgia de tecidos por laser, e há uma nota dizendo que exclui transplante, para el qual existe um qualificador específico. Em exemplo, quando falamos de cirurgia del hígado em las hepatopatias, temos como descritores primários a combinação de hígado, cirurgia, hepatopatias, cirurgia. O qualificador diagnóstico. Também na nota de alcance temos que diagnóstico é usado como enfermidades para referir-se a todos os aspectos do diagnóstico, incluídos a exploração física, o diagnóstico diferencial e o prognóstico. Exclui, há também uma nota que diz que exclui os diagnósticos que utilizam imagem, porque existe um qualificador específico. Então, em exemplo, diagnóstico de la gota, teremos como descritor primário, gota diagnóstico. E quando vemos em hierarquia, por exemplo, é qualificador diagnóstico por imagem, que está subordinado ao qualificador diagnóstico, e tem como nota de alcance que é usado para a visualização da estrutura anatômica ou para o diagnóstico de enfermidades. Então, se temos duas coisas importantes acá, ele é usado para a estrutura anatômica, então se pode ser usado com o órgão e também com a enfermidade. E inclui, então, todas as técnicas de imagem que são utilizadas, como radiografia, medicina nuclear, tomografia, ressonância magnética, ecografia e outras. Em exemplo, diagnóstico del câncer del hígado por
tomografia. Temos como descritores primários, neoplásias hepáticas, diagnóstico por imagem, hígado, diagnóstico por imagem. Se miramos a nota de indicação do calificador, temos a instrução coordine com técnica de imagem se pertinente. Então, se técnica é tomografia, utilizamos como descritor secundário tomografia. Também calificadores que são usados e podem ter alguma dúvida é patologia e fisiologia. Patologia é usado com órgãos, tecidos ou estruturas celulares em condições patológicas. O estudo das estruturas, em estas estruturas, com condições patológicas. Fisiologia é usado com órgãos, tecidos e células de organismo para funcionamento normal. Então, está normal quando você usa fisiologia. E calificador fisiopatologia, então, ele é usado com órgãos em enfermidades para as alterações do funcionamento que ocorrem em las enfermidades. Por exemplo, função do hígado em la hepatites. Como descritores primários, teremos hígado, fisiopatologia, hepatites, fisiopatologia. Ver sempre as notas de manual e de DEX para fazer a diferenciação. Calificador transmissão é usado como enfermidades para os estudos de formas de transmissão. E então, exemplo, transmissão de mononucleoses infecciosas, temos como descritor primário mononucleoses infecciosa, transmissão. Calificador prevenção e controle é usado com enfermidades para o aumento da resistência humana ou animal contra as enfermedades. Lembrando que em la nota de indicação teremos a informação que inclui terapia, vacunação, prevenção epidemiológica, que é feito a nível de população, ou prevenção personal, que cada indivíduo hace. Temos, então, no caso de prevenção da mononucleose infecciosa, como descritor primário, da doença mononucleose infecciosa, prevenção e controle como calificador. Los calificadores, tratamento farmacológico e uso terapêutico. É usado com enfermidades para tratamento com fármacos, produtos químicos e antibióticos. Então, terapia de la gota com contitina. Então, descritores primários, gota, tratamento farmacológico. É usado com a enfermidade. Contitina, el fármaco, é uso terapêutico. Porque esto, em la nota, tiene que é usado com fármacos de tratamento das enfermedades. É uma combinação que acontece bastante. Vamos à prática. Nas últimas classes, temos estudado o artigo terapia de reabilitação olfativa em pacientes com síndrome pós-Covid-19. Então, se pensamos, quais são os calificadores de los descritores primários e secundários? Vamos fazer a leitura e identificação. Leitura do documento, identificação de los descritores e calificadores.
En los objetivos, vemos que o documento trata del manejo de anosmia, que é uma doença, uma enfermidade que está inserida em contexto da prevalência de Covid-19. As pessoas passam a apresentar anosmia depois da contaminação de Covid-19 e esta prevalece, continua por um período. Em el documento, podemos ver que várias vezes aparece que existem pesquisas, é uma revisão sistemática, existem pesquisas que falam de reabilitação para a anosmia e que esta reabilitação é feita com uma terapia de treinamento olfativo, é a forma, é um método para esta reabilitação específica. Então, há nesta tabela, por exemplo, tabela 2, um exemplo de como são feitos, quais são os materiais utilizados para fazer este treinamento. E ele mesmo acontece em la conclusão, que habla que o tratamento de anosmia acontece com o treinamento olfativo e que então, a reabilitação é feita desta forma. Temos, então, o descritor, porque é uma síndrome pós-agudo de Covid-19, porque prevalece após Covid-19, e o qualificador reabilitação, usado com enfermidades para a restauração das funções do indivíduo. Temos lá como combinação de descritor síndrome pós-aguda e anosmia, ambos com reabilitação, e o tipo específico de reabilitação, que é o treinamento olfativo e a indicação das técnicas, procedimentos, programas, como que isso é feito. Então, se é método, o calificador é método. Em los calificadores secundários, vou mostrar apenas os dois que dizem respeito a calificadores, porque este exemplo foi visto em la sessão anterior. Temos síndrome pós-agudo de Covid-19, que tem complicações, né, usado com enfermidades para indicar afecções que coexistem ou sucedem a la outra depois de la síndrome, há la anosmia e o calificador virologia, que é usado com enfermidades para estudos virológicos, causada, anosmia é uma enfermidade que foi causada por uma enfermidade que é viral. Então, estes são os dois descritores em esta indicação que têm calificadores. E temos, então, para o dia 10 de outubro, a tarefa que vocês devem fazer, tem este prazo, e o enlace para que façam a tarefa. É uma tarefa muito bem planejada e temos muita vontade que todos vocês participem. A próxima sessão será em dia 26 de outubro, sobre pré-codificados e tipos de publicação, e teremos como apresentador Omar Chaves Martínez. Acá temos as referências que edito com os enlaces, principalmente de los manuales, e toda a rede de indicadores,
a todos que agradecemos a participação para que possamos fazer esta apresentação. Muitas graças a todos. Felicitaciones, profesora Cibele, por su presentación. Fue excelente. Y ahora nosotros vamos a revisar aquí el chat para ver si hay dudas. Hay aquí una duda sobre cómo acceder a la lista de descriptores del DEX. Y no hay una lista de descriptores, pero ustedes pueden acceder al DEX accediendo al portal del DEX, ¿verdad? Como hemos visto, y ya hay aquí el enlace en el chat. En este enlace es que ustedes pueden hacer las búsquedas por los términos. Hay los términos autorizados, elegidos, y hay los términos que son sinónimos o términos alternativos. ¿Está bien? ¿Qué más? Ay, sobre la pregunta que hizo, ¿quién hizo la pregunta aquí? Elisene, ¿no? La nota de alcance es importante para la desambiguación. Entonces, cuando hay siempre que comparar la definición del descriptor en el DEX con la definición del autor. Solo podemos asignar un descriptor si la definición coincide. ¿Está bien? Esto que se me olvidó hablar cuando he contestado aquí a la pregunta de Elisene. Y el cómo asignar el descriptor, ahí nosotros accedemos a la nota de indexación, leemos la nota de indexación, donde hay la aclaración de que sí debemos utilizar, asignar como descriptores primarios, secundarios y las coordinaciones posibles, ¿está bien? Déjame ver si hay más dudas. Laís ha incluído aquí el enlace al manual de indexación en portugués, que es la versión más nueva que hay. Por favor, vean ahí en el chat, ¿está bien? Yo estoy revisando el chat y veo que Laís ha incluido aquí el enlace para el manual en portugués, que fue revisado este año, y la versión en español, nosotros todavía seguimos necesitando la traducción. Entonces, la versión en español está más desactualizada. Creo que es de 2018 o 2008, creo que 2008. Pero si quieren, revisen la versión en portugués y hagan la traducción por Google, que creo que ya hay una buena visión de las reglas, mismo que traducido automáticamente para el español. Nosotros vamos a trabajar con la traducción al español, estamos revisando ahí con los miembros de la red de indexadores, y si hay de entre ustedes ahí un voluntario para la traducción del manual de la metodología, ¿no? De indexación de documentos, también agradecemos, pero estamos viendo ahí con los miembros de la red también si logramos tener la versión en español traducida. En este momento no veo más dudas. Yo voy a dejar ahí unos minutos. Estamos dentro del horario 3, a la 1 hora de la tarde aquí en Brasil. Creo que no hay otras preguntas. Entonces, Laís, tú puedes abrir ahí, dar el permiso para que los colegas puedan abrir sus cámaras para que podamos sacar una foto. Entonces, felicitaciones, Cibele. Fue excelente su presentación. Y agradezco especialmente a Diana y Vicente y Leonardo, ¿no? Que fueron las personas. María Nadia, Ana Lúcia, que hoy también estaban con nosotros, revisando y entrenando ahí la presentación. Lucilena también estaba en línea con nosotros. Entonces, en especial, un agradecimiento a ustedes ahí que estaban con nosotros revisando y traduciendo y entrenando la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Analia, Ana Lúcia, María Regina. Hay que alzar sus manos porque los micrófonos todavía siguen cerrados. Pero si hay alguien que quiere hablar. Juan también está en línea con nosotros.
Anália quiere hablar un poco. Déjame ver si logro permitir micrófono. Intenta abrir, por favor, María Anália. Sí, solo mis felicitaciones a Cibele, foi muito clara a apresentação, enhorabuena, muito buena. Gracias, Anália. ¿Alguien más quiere hablar ahí? Bien, entonces vamos a sacar la foto. Pido a los colegas ahí que puedan sacar fotos. Sonrisa. Ahí queden todas muy lindas y lindos. Muchos colegas que siempre están con nosotros. Mara Fileto, Ada Gilson, Pedro Pereira, Laura Santoni. Luciana Laura Santoni, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Elisene, Marília Mayumi, Inoue. ¿Quién más está? Lesbi. Lesbi Gianetti Puerto. ¿Quién más? Caterine Donoso, Dara Higueros, Ana Lorena, Laís. Hay una Laís distinta aquí. Laís Michele França. María Graciela también es de la red de indicadores. Los colegas de Bireme, Marilda, Carlos, Jefferson creo que también está. Angélica también. Lisete Gómez. ¿Quién más? Ricardo, de Brasil, BR 476. Como não há apellido, eu estou falando do código do Centro Cooperante. Que lindos. Luciana, Laura, Santoni, já he hablado, ¿no? Bien, queridos, entonces yo ya he sacado una foto. Agradezco muchísimo a ustedes por la presencia y ahora aguardamos a la tarea de ustedes, ¿está bien? Muchísimas gracias y una vez más, felicitaciones a todos nuestros colegas, en especial a Cibele por la presentación y todo el trabajo que hizo para tenernos aquí esta sesión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.